Olá, bom dia. Uma excelente sexta-feira para você, o dia 2. Vamos aí recapitular a lição que nós estudamos durante a semana. Essa semana nós estudamos os milagres à margem do lago da Galileia ali. Bom, nós vamos poder entender quem é Jesus, né? E o que ele fez através desses milagres, né? Vamos entender um pouquinho mais, conhecer mais esse nosso Jesus que seguimos, não é isso? Bom, a lição vem relatando lá em Marcos 5, verso 19. Jesus, porém, não permitiu, ao contrário, ordenou-lhe: vá para sua casa, para seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Bom, aqui conta a história de um demoniado, né? E esse demoniado veio até Jesus. Na verdade, ele tinha uma legião de demônios, não é isso? E Jesus teve compaixão dele. Jesus sentiu, né? Ouviu o sussurro, o gemido e o grito dessa pessoa que estava com uma legião de demônios, não é isso? Nós vimos que o homem reconheceu Jesus, era alguém que realmente poderia ajudá-lo, mas quando abriu a boca, os demônios dentro dele gritavam para Jesus, que podia ouvir o pedido de ajuda, sussurrando do homem acima dos gritos dos demônios. É incrível que os demônios sabiam quem é Jesus e sabiam quem era impotente diante dele. Eles imploraram para que Jesus mandasse ele para a manada de porcos que existia ali. Jesus conhecia o poder que Jesus tinha sobre eles. E aí, nesse mesmo instante, Jesus expulsa aqueles demônios ali. Eles vão para aquelas manadas de porcos. Aqueles porcos caem e vão ser abaixo. E aquele homem fica livre totalmente daqueles demônios. E as pessoas foram, avisar o que tinha acontecido, e quando chegaram as pessoas que cuidavam daqueles porcos, as pessoas que se alimentavam daquilo ali, as pessoas que pegavam aqueles porcos, sacrificavam a ídolos, pediram para que eles viram lá o rapaz totalmente sã agora, restaurado, e pediram para que Jesus fosse embora e levasse aquela pessoa. Jesus falou que não. Esse verso 5,19 que a gente vê aqui, ele pede para ele ir para seus parentes, onde está tudo que o Senhor tinha feito com ele, né? Como Jesus teve compaixão dele, né? E ele foi, o relato diz que ele foi, e muitos se admiraram, né, com o que tinha acontecido com esse jovem, né? É isso que nós temos que fazer também, contar as maravilhas que Deus tem feito em nossa vida, para que muitas pessoas também venham conhecer esse Jesus, se entreguem a vida a Jesus, a sua graça, a sua misericórdia, não é isso? Jesus tem acalmado a tempestade na sua vida, as dificuldades, as situações difíceis que de repente você está passando, não? Clame a Ele para que Ele possa acalmar. Isso aconteceu quando eles estavam no barco, juntamente com seus discípulos, veio uma tempestade muito grande. Os discípulos ficaram ali com medo, né? Que o mar estava bastante agitado. Eles ficaram com muito medo. Jesus estava dormindo. Eles acordaram ali, Jesus, né? E Jesus acalmou o mar. Jesus possa acalmar as tempestades, trazer calmaria, né, para a sua vida, para a vida dos seus familiares, não é isso? Porque Deus é o soberano. Ele criou o mundo, está no controle das forças da natureza, está no controle de tudo. Basta que nós confiemos nele, né? Nós vemos também que Jesus foi chamado por Jairo para que ele pudesse curar, né, a sua filha. Estava muito doente, isso. Ela tinha apenas 12 anos de idade, né?
E a gente sabe que os líderes religiosos daquela época, como Jairo, geralmente não tinham aí amizade com Jesus, não é isso? Mas ele tinha fé de que Jesus podia realmente ajudá-lo. E sem dizer uma palavra, Jesus foi com Jairo até a casa. Mas nesse meio tempo em que ele estava indo para a casa de Jairo, uma mulher que já tinha uma doença de fluxo sanguíneo aí, há 12 anos, já tinha gastado toda a sua fortuna com médico para restaurar, para curar, ela não tinha sido curada. Ela ouviu da fama de Jesus e ela falou: se eu apenas tocar em suas vestes, eu serei curado. Então Jesus foi tocado por essa mulher que buscava a cura para a sua doença. Estava fazendo ela sofrer há 12 anos, uma mulher que não podia casar, uma mulher que não podia ter filhos, uma mulher que era considerada impura e não podia estar no meio da sociedade. É isso. Ela tocou realmente em suas vestes e na mesma hora o seu fluxo de sangue parou e ela ficou totalmente restabelecida e curada. A mulher chegou por trás de Jesus, tocou suas vestes e imediatamente ficou bem. Mas Jesus parou e perguntou: quem me tocou? Os discípulos ficaram admirados porque existia uma multidão seguindo ele. Mas como você pode perguntar se tem milhões de pessoas aqui? Mas ele fala: não, de mim saiu o poder. Jesus, ele deseja curar não só o corpo dela, mas ele queria curar a alma dela. Jesus quer fazer isso comigo e com você também. Ele não quer curar só o nosso corpo, mas ele quer curar a nossa alma. Você abraça essa oportunidade, entregue sua vida a ele, deixe ele te curar totalmente, não é isso? Nós vimos que Jesus também, quando foi para sua cidade, Nazaré, ele foi rejeitado. Talvez você também possa, em algum momento, ter sido rejeitado pelas pessoas que foram criados com você, né? E Jesus, ele, agora considerado como mestre, né? As pessoas tiveram ali, acho que inveja, um pouco de inveja também, né? Não quiseram aceitar, né? Como uma pessoa progrediu, né? Virou mestre, eles não estavam muito confortáveis com isso, né? Então, talvez isso por causa da incredulidade deles diante dos milagres, né? E o destaque aí de alguém que saiu do meio deles, né? Isso deve ter afetado, né? Deve ter feito com que eles rejeitassem Jesus. Eles não acreditavam, né? Que alguém que havia saído, né? Do meio deles pudesse se tornar tão poderoso. Talvez, né? Alguém do seu meio, da sua parentela, também te rejeite por causa disso, porque você teve sucesso, né? Mas Jesus está contigo. Não se importe com isso. E no contraste nós vemos aí os apóstolos pegando a palavra, né? O povo sustentando eles. E nesse meio tempo, João Batista está preso e perplexo, sendo rejeitado e perseguido. Olha o contraste que nós vemos aí. Lá dos apóstolos pegando a palavra, o povo sustentando eles, e do outro lado João Batista, que foi o precursor, né? Foi ele que abriu o caminho para Jesus, né? Ali está o Cordeiro que tira o pecado do mundo, Jesus, não é isso? Ele foi o precursor, ele deu o pontapé inicial e agora ele está preso, perseguido. Bom, isso vai acontecer com a gente também. Aqueles que foram fiéis adoradores do Senhor, que guardam seus mandamentos, que guardam seus estatutos, que guardam seus juízos, têm a fé em Jesus, no final do grande conflito aí, o povo de Deus vai ser perseguido. E a gente tem que estar se preparando agora. Isso que aconteceu com muitos vão ser mortos, outros vão ter que sair das cidades para os campos, né? E o povo vai ser perseguido. Assim como João Batista foi perseguido e morto, muitos vão morrer por uma causa, né? Pela causa de estar com Jesus, né? E ser obediente a Ele, não é isso? Nós vimos também como Jesus, né? Está disposto, né? A salvar aí os perdidos, não é isso? Para os perdidos ele ensina a verdade,
Para os famintos, ele multiplica pães e peixes, a multiplicação dos pães e dos peixes. Quando queriam entronizá-lo aí, para que ele fosse o governador, ele sobe ao monte para orar. Para os discípulos, com medo da tempestade, ele acalmou o mar, não é isso? Nós vemos aí que os discípulos estavam pensando que Jesus vinha tirar o jugo romano deles, né? Mas Jesus, ele veio fazer o quê? Ele veio tirar o povo, libertar o povo, as pessoas da escravidão do pecado. E os discípulos não tinham entendido isso. Por que Jesus tinha vindo? Eles achavam que Jesus ia ser considerado ali a pessoa que ia tirar eles do jugo romano, ia ser o governador ali, né? Mas Jesus não veio fazer isso. Jesus veio libertar as pessoas da escravidão do pecado. E quando Jesus voltar agora na segunda vez, na segunda volta dele, que nós estamos se preparando para isso, ele vai vir pegar os seus fiéis adoradores, aqueles que guardam os mandamentos de Jesus, seus estatutos, os seus juízos, tenham fé em Jesus. Que você se prepare para isso. Esteja preparado para essa volta de Jesus. A escritora Ellen White, no livro O Desejar de Todas as Nações, na página 286, ela diz assim: em todos os que estão sob a direção de Deus, deve-se ver uma vida que não se harmonize com o mundo. Ou seja, aqueles que estão sob a direção de Deus não devem estar em conformidade com o mundo, em harmonia com o mundo. Seus costumes ou práticas, e todos precisam ter uma experiência pessoal na obtenção do conhecimento da vontade divina. Precisamos ouvir individualmente sua voz e nos falar ao coração. Quando todas as outras vozes silenciarem e em sossego esperarmos perante ele, o silêncio da alma torna mais distinta a voz de Deus. Que você esteja ouvindo e atento para ouvir a voz do Espírito Santo falando com você, para que você não esteja em harmonia com esse mundo, mas você esteja em harmonia com a vontade de Deus, aquilo que Deus quer para você e para mim. Que Deus te abençoe e te dê uma sexta-feira abençoada para você e para sua família, e uma preparação para o sábado também abençoada. É meu desejo e minha oração. Amém.